se apresenta, fala um pouco aí sobre tua carreira, né, história profissional, formação, etc. Conta um pouco pra gente quem é o Renar. Fechado. PC, boa noite primeiro, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar contigo e sempre começo dizendo que eu não consigo ser tão formal nessas situações porque você sempre me deixa muito à vontade. Cara, parabéns pelo projeto que você está fazendo, esse projeto que ajuda a gente a ter visão de outros executivos, que ajuda no aprendizado, nas conexões, você é sempre um apoiador de todas as tuas iniciativas porque sei que primeiro tem um cara com uma intenção super positiva, segundo sei que tem muito esforço para trazer conteúdo de qualidade e terceiro, cara, assim, sempre aprendo com você, sempre tem uma devolutiva muito positiva. Obrigado mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade. Bom, meu nome é Renar, o nome é francês, mas eu sou brasileiro, sou natural do Rio. Meus pais são funcionários públicos, meu pai foi militar, piloto de avião da Força Aérea Brasileira, né? Minha mãe foi funcionária pública da área de saúde, dentista, então venho de uma família de funcionários públicos, toda a minha educação foi muito influenciada pelos meus avós que são empreendedores, tá? Meu avô fez faculdade de Direito muito tarde, né? E ainda assim conseguiu estruturar um escritório de advocacia que deu super certo, e minha avó foi comerciante, tá? Então, o meu lado comercial é total minha avó enfim, e minha educação teve uma influência muito grande da minha mãe e dos meus avós maternos, tá? Eu tive formação em colégio militar, não deve parecer, né? Porque, primeiro pela barba, pelo cabelo, né? Quando você é milico, normalmente não pode, né? Você tem ali um corte padrão, um estilo padrão. Eu fui muito feliz no colégio militar, tanto do Rio quanto de Brasília, e sou muito grato às oportunidades que o Exército me deu, assim. Ali eu pude me desenvolver, pude entender o valor da disciplina, do espírito de corpo, do trabalho em equipe. E eu fui um bom atleta no colégio. Não fui um bom aluno, cara. Fui um aluno mediano, fui um cara que não tinha tanto interesse no estudo, tinha muito mais interesse realmente no esporte, né? E aí, com 18 anos, né, assim, um papo um pouco mais sério da minha mãe, que é uma pessoa de certa forma rígida com educação e com estudo, fez com que eu tomasse vergonha na cara, né, e fosse procurar um curso pré-vestibular aí para dar sequência numa possível carreira militar. Então eu fiz turma IME, turma ITA no Roquete, foi o professor que mais marcou minha vida, né, eram ali os professores que eram do impacto na época. Fiz turma militar realmente para resgatar um pouco da base de ensino que me faltava, porque por falha minha eu não tinha me dedicado tanto. Ali eu me dediquei muito, estudei muito, e passei para alguns vestibulares federais, acabei ganhando bolsa integral na PUC para fazer engenharia. Tá? Minha ideia de ir para a PUC era exatamente aproveitar a ponte que a PUC tem com as universidades francesas e fazer um double degree, né? Fazer tanto engenharia quanto mestrado na França. Eu fui bem na parte teórica da faculdade, eu me desenvolvi bem, mas sempre despertou interesse ali dentro da PUC em negócios, e sempre tive interesse em ir para negócios mesmo. Desde o segundo período, assim, comecei a entender um pouco mais o que significava empreendedorismo, primeiro na teoria, não me sentia nada preparado para empreender, mas achava aquilo incrível, né? Uma forma de questionar o mundo, era o que me faltava no meio militar, né? Um espaço para questionar as coisas de forma democrática, aberta, enfim, eu senti um pouco que no militar ali a regra do jogo tá definida e você tem que cumprir, sabe? E isso, de certa forma, tinha um peso pra mim, me drenava energia. Na PUC foi o contrário, eles me davam abertura pra falar, queriam me ouvir, muito embora eu fosse um molecote de faculdade que só tinha boas intenções no coração, mas mal tinha um estudo, né? Então eu tava me desenvolvendo. Comecei ali em consultoria, cara, fui pra consultoria estratégica quando, enfim, a Accenture nem tinha ainda uma prática tão desenvolvida nesse tema, tá? Passei por S&T, fiz excelência operacional, que é basicamente aprender a fazer mais com menos, e comecei a me envolver mais com o setor de consumo e varejo, né? Um setor extremamente dinâmico e apaixonante, que me fez estruturar a carreira de 16 a 18 anos no total, aí, entre estágio e full-time job, né? Enfim, tem algumas passagens, mas se eu tivesse que resumir, né? Eu tenho um terço da minha carreira dedicado a um consultivo puro, que foi exatamente nessa linha de estratégia e fazer mais com menos. Uma outra de executivo, né? Onde eu dividi um pouco o meu tempo. No 80-20 eu fiz 20% de finanças e operações e 80% de comercial, tá? E uma última linha de empreendedorismo, onde eu tive a minha consultoria de nicho e atendi empresas de médio porte, ou empresas que estavam em scale up, né? Para, enfim, ajudar elas a organizar a casa no sentido de desenhar muito bem projetos que a gente chama de projetos de transformação,
né? Projetos que, de alguma forma, tem ali uma linha de capacitação muito clara, uma linha que a gente usa uma abordagem de mentoria para destravar valor do projeto, e sim ajuda os executivos, assumindo às vezes posições interinas na operação, para fazer com que eles destravem valor do negócio ao longo desse projeto. Então eu vendo o projeto e o eat what you kill, né? Então você vende o projeto, você desenha o projeto junto com os executivos, você entrega a capacitação para eles e assume posição interina. Inclusive 80% da nossa remuneração estava atrelada a sucesso. Então a gente estava com o que a gente chama de skin in the game, né? Assim, a ideia é entrar na trincheira realmente com os executivos, então um modelo consultivo um pouco diferente do que existia dos modelos puristas de estratégia, né? Nesse meio do caminho, a única coisa que aconteceu que eu não mencionei foi um mestrado nos Estados Unidos. Eu fiz um mestrado no Brasil, ganhei uma bolsa para fazer um mestrado nos Estados Unidos, e tive um período aí de... Não foi bem um garden leave, porque eu não tinha necessidade de fazer garden leave, muito embora eu vinha de uma investida, mas eu fiquei aí em 2 anos, mais ou menos, um primeiro ano fazendo o mestrado junto com uma gerência no Brasil, e mais uns 2 anos, um ano estudando num full-time MBA em Cornell. Eu fui convidado para uma posição de Research Associate em Harvard, e aí fiquei mais um ano lá, e tive a sorte de estudar e aprender com um monte de gente muito fera, não como um aluno, sim como um pesquisador, e cara, para mim foi um bálsamo, né? Primeiro porque eu não paguei nada, eu ganhei para estudar. Segundo porque, cara, ali é brincadeira, assim, Boston é brincadeira. Você aprende até debaixo da árvore, comendo maçã, tomando água, não tem jeito. Cara, você sabe aquela ceninha de você ali embaixo da árvore, a maçã caindo na cabeça? Bicho, algum insight bom você vai ter, talvez seja a energia do lugar. Tem muita coisa muito legal, tem algumas coisas culturais que não são tão bacanas em relação às escolas. Eu depois acabei fazendo um curso executivo no MIT e o tempo todo procurando estudar, procurando me atualizar, um pouco da minha natureza inquieta. Esse é um pouco do Renar, então um cara que começa numa jornada um pouco diferente do que a jornada atual e uma pessoa que foi fazendo as coisas com o coração, cara. Eu não tive tanta orientação, nem tanto planejamento para fazer o que eu fiz, então parece no meu currículo que eu só tive acertos, mas na verdade tive vários altos e baixos, tive vários tombos e muito aprendizado, sabe, para construir uma carreira que eu me orgulho hoje, porque eu me sinto feliz, não por carimbos ou resultados, mas porque eu me vejo uma pessoa muito mais feliz do que há 20 anos atrás. E se isso não tem métrica, né, pelo menos o sentimento tem o seu valor. Então, esse é um pouco do Renar, cara, em 5 minutos aí. Nossa, muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tinha, vamos dizer assim, a visão de ir para a consultoria ou foi uma oportunidade que surgiu? Porque o ambiente de consultoria, principalmente nas grandes e tal, você tem uma amplitude de visão muito grande, porque a consultoria trabalha em projetos distintos, em áreas diferentes, em mercados diferentes, então geralmente isso te dá uma visão de mercado, de negócio muito peculiar. Você tinha essa visão ou surgiu uma oportunidade e você abraçou e foi para lá? Foi seguir esse caminho? As duas coisas, PC. A primeira foi a curiosidade, né? Eu pegava todas as matérias de administração, eu gostava de tudo, cara. O que eu menos gostava era finanças, mas eu vi um valor enorme em finanças, né? Fiz pós-graduação em finanças no COPEAD, me envolvi com a área financeira na Ambev, né? Aprendi muito na tesouraria da Ambev, com uma galera muito fera. Meu chefe na época, hoje é o atual CFO da ABI, então... Cara, aprendi muito com essa galera, muito mesmo. Mas, cara, primeiro era curiosidade, eu gostava de todos os temas, né? E sim, a gente era muito assediado por consultorias, e em consultoria era muito interessante porque eles vendiam que eles faziam projetos estratégicos, então eu ia trabalhar com os presidentes das empresas e eu só tinha que ter vontade de resolver problema difícil, né? Eles se vendiam muito bem, cara, então teve um lado de eu ter sido assediado cedo e teve o lado da curiosidade também, então rolou uma compatibilidade, um certo match, né? E aí, cara, eu encontrei uma empresa com uma cultura bacana, né? Então, acho que isso é muito importante também. Acabei desenvolvendo uma cultura na minha que foi um pouco diferente e encontrei outras culturas ainda mais bacanas, como, por exemplo, na Ambev. Então, acredito que minha escola de formação foi consultoria em Ambev e o meu negócio, que foi a Eagle, né, que eu toquei durante 5 anos. Então, essas 3 casas que me formaram de verdade, sabe, PC, na administração. Aí eu fui estudar depois porque eu tinha certeza que eu não estava preparado para viver ventos fortes. Então, foi meio que para complementar um pouco dos gaps que eu tinha. Mas é isso, cara, um pouco de interesse e também um certo assédio do lado deles, que eles gostam de engenheiro, economista, né? Parece que eles têm uma preferência para esse perfil, né? Que é um perfil que já naturalmente é mais
adepto a processo, né? Que tem muito a ver com o dia a dia das consultorias, né? Tem. Checar processo, mudar processo, aprimorar processo, né? Sim. E o quanto você atribui... Você falou aí de Ambev, né? A gente vai falar um pouco sobre os lugares onde você passou, mas a vivência na consultoria te ajudou quando chegar nesses ambientes, você conseguir ter uma amplitude de visão maior do que os demais, ou de repente, às vezes enxergar coisas que estão na frente das pessoas ali, mas para elas estarem no dia a dia, acaba não vendo? Muito. Muito. O que você chama de visão mais ampla, a gente chama de business sense, né? E na consultoria, eu vivi uma época entre 2005 e 2007, onde você entrava e você ficava muito tempo treinando, cara, se capacitando, né? Tinha muita ferramenta de gestão que se aprendia antes de ir para os projetos. E nos projetos você aprendia muito com os sócios e com os gerentes também. Então, consultoria, como o time é muito enxuto, as interações elas são muito intensas e você trabalha muito, né? Os projetos normalmente são projetos super desafiadores, então você já tem uma meta mais esticada. Em equipe enxuta, muito dinâmica, com longas horas de trabalho, a tendência é que você se desenvolva mais pela própria energia que você está colocando no negócio, né? Então, a gente acaba chegando, sim, eu acredito que seja uma ótima escola de formação, porque a gente chega com um business sense, né, que é um senso de negócio, né, muito amplo, você acaba falando de muitos temas, né, e trabalhando longas horas, falando sobre temas com uma certa profundidade, e tem um outro lado legal da consultoria que me trouxe muita segurança, que foi a capacitação, né? Eu tinha acesso a muita coisa, não era só capacitação formal, não. A gente tinha muito treinamento online bacana, de graça, da própria Microsoft, para quem quer programar, cara, das grandes empresas de tecnologia. Então, pro cara que é curioso e cara que gosta de estudar e gosta de resolver problema, cara, consultoria é um prato cheio, né? Então... E tenho muitos amigos muito, assim, com um perfil muito parecido com o meu, que fizeram carreira e tal. Então, acho que é isso, cara. É isso que faz com que a gente chegue com uma certa segurança. Então, me ajudou muito a, quando sentar numa posição de executivo, de certa forma, tá mais seguro, sim. Pô, que legal. Agora, na verdade, eu esqueci uma pergunta, né? Porque, cara, você começou a estudar o inglês quando? Para você chegar num momento do nada e... aplicar para Harvard ou MIT e ir na boa. Como é que foi essa tua preparação? Tipo, teus pais te incentivaram ou você sentiu a necessidade de entender ali que o inglês é fundamental nos negócios? E como é que foi isso? Nada, cara, eu não tinha visão nenhuma. Na verdade, eu tinha 10 anos, foi totalmente mérito da minha mãe nesse sentido, né? A minha mãe, Rosane, ela é muito rígida, sempre foi muito rígida com o lado do estudo. Eu é que sempre fugi meio que pela tangente, né? Só que o inglês era diferente, porque na época a gente, né, não tinha tanta grana e minha mãe pegava uma grana boa, assim, do salário para investir no inglês numa escola privada, né? Então, e o inglês nessa escola, cara, ele era diferente, ele era uma pedagogia diferente da pedagogia que eu tinha acesso, né? Era muito dinâmico, os livros eram muito bonitos, a dinâmica da aula era interessante, a galera que fazia o curso era bacana, era a única coisa que eu estudava muito, cara. Então, no inglês eu sempre procurei me destacar e eu me apaixonei pelo idioma, cara. Então, foi uma sorte também. A minha mãe me estimulou muito novo, com 10 anos, meu inglês é bom. Eu acho que meu inglês é bom, quer dizer, eu tô nos Estados Unidos agora, cara. Pra cá a gente nunca vai ser nativo, né? Mas eu acho muito bonito, pra quem tem muita gente aqui que fala inglês muito bom, né? Que vem como expatriado e consegue, né? Enfim, desenvolver bastante no idioma. Acredito que eu tô desenvolvendo também, mas foi mérito da minha mãe no primeiro momento e mérito meu no sentido de ter me interessado pelo tema e ter sido a matéria que eu mais estudei, né? Então eu me destacava no inglês, cara. No curso de inglês eu ia bem, eu tinha diplomas lá coloridos de destaque e tudo mais, e enfim, cara, foi uma jornada bacana e acabou me ajudando muito na preparação, sim, porque quando eu fui fazer o mestrado, eu fiz as provas da GV convencionais, eu não fiz o ANPAD para fazer o mestrado, eu fui muito bem nas provas, né, então tínhamos 3 que eram, de uma turma de 40, só 3 tinham menos de 35 anos, eu e mais 2, então a maioria era um mestrado executivo, né,
eles pegavam pessoas com mais experiência e a gente deu sorte também, porque a gente estava muito preparado, e aí a sorte encontrando o preparo fez com que a gente fosse admitido, muito embora a gente fosse muito novo. E aí a GV que me abriu a porta para ir para Cornell, eu fui com uma bolsa integral da Getúlio Vargas, sou muito grato ao Álvaro, sou muito grato ao Flávio Vasconcelos, foram os professores que me ajudaram nesse processo, a Mônica Balanda também. E aí tive a sorte, né, e a competência, de certa forma, de ter conseguido passar para Cornell. Eu acho que foi uma sorte maior do que a competência, porque eu tinha estudado, mas tem muita gente muito boa, cara. É um processo muito duro, você faz provas, entrevistas, redações, tem as notas da própria... Investigam tuas notas todas, você conta a tua história de vida, então... É um processo muito bacana, cara. Eu diria que é bem mais justo do que um processo de vestibular, tá? Porque ele quer entender o que você fez com o teu contexto, muito, muito antes de olhar só a sua nota e te reduzir a uma métrica, né? Então, nesse sentido, eu sou muito fã do formato do processo. Algumas até escolas hoje em dia estão usando, né? Mas foi isso, cara. O inglês foi nessa toada e acabou me ajudando muito, cara. Você tem razão, acabou me ajudando muito lá na frente. Bom, legal. A língua não foi uma barreira aqui. Que dificuldades você enfrentou? Pô, estudou 2 anos, sei lá, 3 anos lá fora. Qual é vamos dizer assim, fora a barreira da língua, porque o cara tem que estar preparado, o cara não vai estudar numa Cornell, Harvard sem o inglês, né? A comunicação aí, ela tem casos, né? Eu vi um caso de um menino cearense que foi estudar em Harvard. E os amigos da sala ensinavam inglês a ele à noite. Cara, sensacional. Cara, não, é fantástica a história, porque assim, ele eu acho que ele foi para uma Olimpíada de Matemática e os caras adoraram ele, convidaram, ele não sabia falar inglês, cara. E ele foi e se formou com honra, ganhou prêmio. E então histórias assim, mas o que você diria que a barreira da língua eu vou entender que não é uma barreira, porque o cara tem que estar preparado, um mínimo de preparação ali, mas qual é a parte mais difícil de você morar num ambiente que a gente sabe é uma cultura muito diferente e tal, que tem muitas coisas legais, mas tem muitas coisas não legais, como em todas as culturas. Legal. O que você elegeria como, cara, isso aqui é chato, vamos dizer assim. Cara, o que a gente tende, eu não sei se é o que é chato, mas o que a gente tende a subestimar, PC, é o contexto social. A gente sai de um contexto social de Brasil e tem histórias maravilhosas, tá, cara? Eu não tô no tier dos mais privilegiados, porque Harvard é uma escola de family business, então tem muitas famílias milionárias lá. Eu estudei em Cornell também, você acaba tendo acesso a umas pessoas que, cara, são pessoas muito abastadas, né? Eu tinha amigo que ia de Rolls Royce pro MBA, então assim, carro de, sabe, não sei quantos $1.000 mas a maioria das pessoas não vem dessa realidade. Agora tem um outro tier de pessoas que tem histórias que são inacreditáveis, cara, e é muito sensacional isso, cara, você conhecer essas pessoas, sabe? São as pessoas que mais te ensinam, assim. Agora, a gente tende a subestimar quando a gente sai no Brasil, né, de um contexto onde a gente tem muito acesso fácil às pessoas e fazer amizade é muito fácil e buscar ajuda é muito fácil. Eu, tanto na PUC quanto na FRJ, cara, do Rio, né, na PUC do Rio, na FRJ, eu tive acesso a pessoas incríveis, assim, você fazia amizade todo dia você pegava um material, que nem a gente fala, um bizu, né, você pega uma prova antiga, você pega um livro emprestado, e você tem um convívio ali, cara, diário, que é muito agradável, né, o Brasil, cara, tem um ambiente que é maravilhoso, no sentido de criar conexões, né, é um país muito propício para você criar conexões, e essas conexões, cara, elas são imprescindíveis para a vida, né, tanto do ponto de vista de aprendizado, quanto do ponto de vista de oportunidade. Nos Estados Unidos, as pessoas, naturalmente, elas são mais reclusas, elas são mais fechadas, né? Elas são mais comedidas. E para alguém mais extrovertido e eloquente, que gosta desse ambiente de Brasil, como eu, né? Carioca, apesar de eu não parecer carioca, né? Eu sei, por causa da cor, né? Mas, pô, a gente é criado nesse ambiente. Aí você vai para um ambiente onde as pessoas são mais reclusas e vai para um ambiente de extremo frio, como é o caso de Cornell, né? Isso agrava muito
muito essa situação de contexto social, né? Porque as pessoas ficam mais introspectivas ainda, a infraestrutura é muito boa, tem calefação para todo lado, tem acesso a tudo, mas as pessoas estão mais reclusas, mais contidas, porque a energia delas ali tá, né? Enfim, tá sendo reprimida por um ambiente de muito frio. A gente não imagina esse contexto quando a gente sai do Brasil. Então você tem uma certa dificuldade para fazer amizade, você tem poucos brasileiros estudando ainda. Em Cornell, na minha época, tinham 2 ou 3, né? Então, enfim, você acaba fazendo amizade com os grupos de minoria, né? Com as pessoas que vêm de outros países também, talvez estejam mais abertas, ou até com alguns americanos que são mais abertos, mas a amizade leva mais tempo, né? E você sente falta do apoio da família, da comida do seu país, do convívio com as pessoas, às vezes até da bagunça. Então, para mim, o mais difícil foi ficar fora desse contexto. Né? Então, tem que colocar aqui um agravante, né? Essas escolas, elas são escolas que trabalham com um padrão de qualidade muito alto, né? Então, elas trabalham com curva forçada, né? Você tem ali que performar, você tem que entregar determinadas notas, né? E você é comparado com pessoas que, vêm de uma educação, muitas vezes com um sarrafo alto. Então tem que se esforçar, tem que estudar, é difícil, né? E eventualmente, quando dá problema sério, né? Porque se você for convidado a sair de uma Ivy League, você não estuda em mais nenhuma, né? Então tem esse contexto também, tem esse contexto que as pessoas não gostam de falar, né? Tem outros contextos ainda mais delicados, mas são contextos um pouco mais específicos, né? Mas acho que isso que mais pesou pra mim, não ter o convívio social, não ter o apoio das pessoas que eu gosto, que eu amo, não ter um círculo social tão forte e, como a gente fala, uma rede de apoio, né? Eu subestimei isso, hoje eu teria feito diferente. Hoje, definitivamente não faria isso sem minha esposa e definitivamente não faria também sem um certo acompanhamento ali, talvez não só da minha família, mas também um externo, né? Eu acredito que sim, é muito bem-vindo para essa configuração, porque é um momento de transição de vida e de carreira, não é só de carreira, né? Você acaba mudando pra caramba, você acaba, enfim, olhando muitas oportunidades enfim, e avaliando muita coisa que não estava antes no teu eixo de visão, né? No teu campo de visão. Então, esse que foi mais desafiador para mim, contexto social e adaptação, tá? É interessante, né? Porque as opiniões... Para quem vai como turista, nos Estados Unidos é muito legal, tudo muito legal, né? Mas conheço gente que mora, como você, e conheço gente que foi morar, era o sonho, e falou, nunca mais. Não quero morar. Ir lá passear também é assim. Agora, né, depende em que comunidade a pessoa, né, se inseriu ali, mas como acho que em outros países, a cultura aqui no Brasil, a gente tá, como vocês falaram no início, a gente é muito aberto, né? Muito fácil de conectar, cara, se conhece um estrangeiro em um bar aí, daqui a pouco tá chamando o cara pra ir em casa, vamos em casa, né? Isso é normal, brasileiro isso é normal. E nas outras culturas não, mas legal ouvir isso. E aí, cara, eu lembro que quando a gente conversou a primeira vez, ali em 2018, você tava eu acho que você tava já com a tua empresa, né? E você dava mentoria para executivos de diversas empresas e tal, e acho que você tem uma formação nessa área, inclusive, né? Sim. Fala um pouco como é que você sai de um contexto aqui de consultoria, de processo, de vamos dizer, reformular negócios, áreas ali, para ir para mentoria de executivos, ou seja, falar sobre carreira, posicionamento, né? Sobre preparação. Fala um pouquinho sobre isso. Se é que era sobre isso, também eu estou falando de repente, mentoria de negócio em áreas específicas e eu estou aqui deturpando, né? Mas não, tá certíssimo. Fala um pouquinho sobre essa fase de mentor, do Renar Mentor. Pelo que eu entendi, você tem um curso, você tem uma certificação nessa área também, né? Sim. O que aconteceu foi o seguinte, PC, eu virei gerente muito novo, né? E achava que estava preparado. E fui para uma investida de private equity com grana russa para vender solução de elevação artificial para Petrobras, vindo de um contexto onde eu era um cara de consumo e comercial. Então fui para desenvolver a área comercial sem domínio técnico, né, do setor, sem conhecer o setor e com o desafio de não só estruturar, né, a área comercial e conseguir vender para Petrobras, mas também estruturar a área de operações para poder entregar. Então, cara,
ali eu achava que eu estava preparado e o que mais pegou não foi a parte técnica, o que mais pegou não foi o preparo para falar de gestão nem ferramenta. O que mais pegou foi gente, né? E aí a gente se vê super vulnerável, primeiro porque dentro de uma cultura onde eu estava imerso, que era uma cultura russa, era uma cultura extremamente subserviente, e assim, onde eu não tinha chance de discordar do meu chefe. E eu vinha de um contexto onde discordar era uma obrigação, né? Então, para mim, o choque cultural e somado a esse desafio de gestão de pessoas foi um desafio que assim, me tirou muito da zona de conforto. Eu imagino, aí quando eu fui pro MBA, eu me especializei, né? A minha especialização lá, o meu major foi estratégia e operações. Quando eu fui convidado para virar pesquisador de Harvard, era para o Centro de Inovação e Competitividade, né? Que é exatamente ligado ao meu tema de mestrado, que é estratégia. No entanto, o que eu mais estudei, né? Aí é o lado bom e o lado, como a gente usa a escola. O lado bom é que a escola te dá acesso a tudo. Eu optei por estudar só liderança. Na época, era o Nitin Noria, que era o nosso dean lá, era um cara de liderança, e ver aquele cara falando de liderança é, assim, uma das coisas mais inspiradoras. Cara, esse cara fala desse tema com domínio. Toda aquela dificuldade que eu tive deve ter uma resposta aqui dentro. Então eu fui em busca dessa resposta. Eu encontrei um formato, uma abordagem que já era definida pela escola de treinamento e capacitação do staff, que era um modelo de mentoring, né? E aí é um modelo de mentoria. Então foi assim que eu conheci mentoria, né? Eu me apaixonei pelo modelo e comecei a estudar um pouco mais da linha da psicologia que influenciava esse modelo. Não era uma necessidade, você estudaria isso se você quisesse, né? Que é a linha de cognitivo comportamental. Então, acabei fazendo uma formação em coach, né? Enfim, os Estados Unidos tem toda uma abordagem diferente para o coaching, né? Assim, e assim, bem diferente do Brasil, não é uma formação de fim de semana, é uma formação que dura um ano, é uma formação que você tem casos de aplicação, você tem que apresentar 10 casos de aplicação para ganhar a certificação, você tem toda uma profundidade e você tem ferramenta científica e você tem que beber dessas fontes, estudar e provar que você tem uma tese, né, para defender onde quer que você queira aplicar. Então, mostra esses casos de aplicação e mostra a teoria aplicada, né? Para mim foi muito legal, né? Peguei uns amigos aí, como a minha esposa mesmo, né, foi uma das cobaias e enfim, fui desenvolvendo um modelo que fazia sentido para todo mundo num contexto Brasil e dentro das dificuldades de desenvolvimento de competência de cada um. Então, encontrei um modelo que, para mim, no primeiro momento, era o meu give something back, né? O meu give back, né? Então, cara, queria devolver alguma coisa mediante toda essa oportunidade que eu tive, mas eu vi também uma oportunidade de negócio e eu vi que as pessoas se comprometiam muito mais quando existia grana na mesa. Então, se transformou num negócio, porque enquanto era de graça, as pessoas desmarcavam, o engajamento era baixo. Quando elas passavam a assumir um compromisso com elas também financeiro, as coisas começaram a evoluir melhor. Então se transformou num negócio, foi voltado para desenvolvimento de competências comportamentais, olhando para a liderança. Eu criei uma trilha de aprendizagem em cima dos meus casos de aplicação. Isso que foi diferente. Então tem uma avaliação em cima de autoconhecimento, que é baseado na teoria cognitivo mesmo, que é a relação de causa e efeito entre comportamento e crenças e valores, tá? A gente começa aí colocando luz nesses temas, depois a gente entra numa jornada de capacitação de 5 competências principais, tá? E aí, enfim, isso normalmente dura 6 meses, são 12 encontros, já faço isso há mais de 10 anos, né? E essa mentoria que me levou a desenvolver outras mentorias em outros temas, porque como eu era da área comercial, eu via que os treinamentos e as capacitações eram muito específicas, ou era capacitação só no funil, ou só numa ferramenta, ou só no negócio, não existia alguém para te ajudar a conectar todas essas ferramentas e desenvolver competência em cima do todo, para destravar valor, para aumentar ticket médio, para aumentar faturamento, para aumentar a penetração, né? Então era uma outra dificuldade. No caso de liderança era realmente uma dificuldade de, as pessoas às vezes não se preparam para o desenvolvimento de competência comportamental. No caso de vendas, por exemplo, é a conexão entre as coisas que, na minha opinião, faltavam, né? As pessoas não conseguiam conectar todas as ferramentas. E aí fui desenvolvendo outras temáticas, outras mentorias em outras temáticas. Agora, atualmente, a gente está fazendo, por exemplo, com um grupo de 8 empresários, a de planejamento estratégico, né? Que é em cima de ferramentas de consultoria de gestão mesmo, ajudando esses empresários, capacitando eles para que eles desenhem o planejamento estratégico, façam mapeamento de perfil comportamental e ajude aí dentro dessa jornada de desenvolvimento de competência em gente e destrava de valor do negócio, eles terem um modelo um pouco mais fluido, mais flexível e mais eficiente para as organizações. Então, assim que eu encontrei mentoria, né, foi através de uma dor interna, eu bebi de uma fonte que foi muito boa, eu fui atrás da formação e trouxe para o Brasil. Na época ainda não existia
muito com esse nome, né? Era um negócio que as pessoas confundiam muito com o coaching, né? E não tem nada de errado com o coaching, sempre falo isso, é que a gente, muitas vezes no Brasil, cria um preconceito em cima de uma distorção do que é o coaching sério. Enfim, minha mensagem é que, pra mim valeu super a pena, tem mais de 200 pessoas que passaram pelos programas, o NPS é alto, eu aprendi pra caramba com todos os meus mentorados, se tornaram meus amigos, e a gente fez muitos negócios e entregou muito resultado junto. Então eu acabei aprendendo pra caramba com eles, foi uma coisa que começou com essa iniciativa de devolver e se tornou um negócio e acabou virando uma plataforma de capacitação pra mim também, porque acaba que a troca é tão rica que eles me desenvolvem muito. Isso é a mentoria. Cara, é muito legal. Olha que acho que é bom frisar um ponto que você colocou aí. Na verdade, existe uma deturpação, né, do termo coach aqui, porque surgiram nos últimos anos, como você citou aí, os cursos de formação de um final de semana e o cara se torna especialista em desenvolvimento humano, aplicando ferramentas, técnicas, etc. Eu acho que isso prejudicou um pouco, né, o termo do que é o coach, mentor, e as pessoas confundem o que é um e o que é outro e tal. Eu acho que é mais um contexto local aqui que foi criado em função dessas campanhas, né, milagrosas e tal, mas eu tenho amigos que fizeram a formação e não falam, porque tem vergonha, né? Tipo, e fizeram o Universidade do Texas, enfim, tem formação sólida, programa mais longo e tal. Mas eu acho que é algo que tem mais gente se dedicando agora a fazer um negócio mais sério. A GV está com curso de mentoria lá. Eu tenho amigos executivos fazendo. Isso eu acho que é legal. Ter essa... para poder ir diferenciando e mais gente falando, né, do que é, separando um pouco o joio do trigo. Então... E, cara, você, assim... Tem uma adição importante em mentoria, PC, desculpa te interromper, que é... Não, pode falar. Você não precisa do método para fazer mentoria, tá, cara? E não precisa de todos esses cursos para fazer mentoria. Eu tenho, sei lá, entre 10 e 12 cursos executivos, de forma alguma. Mentoria é uma transferência de conhecimento, é uma transferência de experiência de alguém que já viveu as trincheiras, já viveu o dia a dia. No entanto, cara... Ponto 1, eu sinto que muitas vezes sem o método, quando você encontra algumas travas, algumas barreiras, principalmente relacionada à resistência à mudança, principalmente relacionada a como manobrar uma determinada situação com outras pessoas ou com um negócio, sem o método, cara, parece que você perde muita eficiência, sabe? Essa que é a percepção. Eu entendo que muitos mentores encontram um caminho, mas não necessariamente o caminho mais eficiente, porque muitas vezes não visitam uma abordagem que já foi definida, um método que é eficiente, que já foi validado, ou não conseguem pivotar esse método para a situação. São esses dois casos. Ou o cara não adere método nenhum, ou o cara não consegue adaptar o método atual, né? E por conta disso ele larga. Então, eu ainda vejo muito valor no método, porque eu não estou interessado nem apegado ao método, estou interessado em evoluir o negócio e a pessoa. E aí o método ele vai se adaptando a isso, e o método também pode evoluir. Então, só é importante falar, tem muita gente fazendo mentoria, não é que eu não acredito numa mentoria sem método, acho que pode ter uma troca muito valiosa. No entanto, eu acredito que uma mentoria com método é você transferir o mapa para a pessoa, e não só para ela ditar o caminho, sabe? Então, assim, ao invés de eu ser um GPS por áudio, que vai falando para ela, vira para a direita, vira para a esquerda, vira para a direita, depois que eu desligo esse áudio, essa pessoa ela fica sem direção, eu entrego para ela um mapa, e falo assim, olha, eu penso dessa forma. Eu estruturei dessa forma. Isso aqui pode se adaptar para A, B e C cenários. Vê o que é mais compatível com você e vamos executar junto. Você executa e eu tento te ajudar com o que eu faria. A gente tenta encontrar um denominador comum. E é nessa execução que eu e ele vamos evoluindo. Então, é um pouco diferente quando tem um método nesse sentido, sabe? Então, eu vejo valor no método por conta disso. E, cara, quando você pega os temas mais cabeludos de gestão, né, você vai ver que muitos deles têm método, muito embora as pessoas hoje em dia estejam muito agnósticas ao método e à academia. A academia não é para tratar 100% dos casos. Ela é para te dar pano de fundo primeiro para o básico bem feito. Segundo, para você também ter autonomia para encontrar o teu modelo. É que as pessoas acham que a academia tem que dar resposta para 100% dos casos, mas a ciência não consegue acompanhar a velocidade de mudança dos negócios e das pessoas, né? A velocidade de mudança das coisas é muito exponencial hoje, não é exponencial, acho que é exponencial vezes 3, né, PC? É tudo, enfim.
então a academia não vai conseguir acompanhar mesmo, cara. No entanto, o método, na minha opinião, ele traz uma carga de eficiência enorme. Isso porque ainda tem alguns mentores vendendo aí mentoria. Não, a mentoria sou eu, a mentoria... É legal, cara. Vai destravar valor? Pode ser que sim. Pode ser que um ou dois insights, ou enfim, no geral, vai destravar valor. Mas depois que esse ciclo se encerra, você tá preparado mesmo pro próximo ciclo de estabilidade de tudo aquilo que você construiu, ou de pivotagem, né? Ou de melhoria de tudo aquilo que você construiu, sendo que você não tem um mapa? Né? Então é um pouco disso, essa é a minha crença, tá? Repara que não é a minha certeza, é a forma que eu acredito que seja o mais eficiente e o melhor para quem tá do outro lado. Cara, mas o método, acho que ele dá clareza para os dois lados, né? Você consegue dar a visão, né, do trabalho. Legal, acho que é legal também. E, cara, aí você sai de consultoria, trabalhou Ambev em áreas diferentes, depois, né, você passou por varejo alimentício e tal, e se tornou investidor. Qual que você enxergou a oportunidade e começou a investir? Foi, sei lá, durante as tuas mentorias você começou a entender, pô, tem espaço aqui que eu tô deixando de vamos dizer assim, de explorar. Como que foi esse passo aqui? Porque você também investe em startups, né? Invisto. Foi uma certa causalidade, PC, porque quando a gente pensou em abrir a consultoria, a gente não tinha nem marca nem cabelo branco, né? Então a gente não podia cobrar o ticket que o nosso trabalho valia. E aí uma solução, uma abordagem que veio dos próprios clientes é a gente não só colocar a pele com eles no jogo, mas também ganhar um pedacinho do negócio no final do projeto. E aí pular para uma posição de conselho, enfim, advisor, cada um dá um nome, board member, board observer, cada um tem um nome em inglês mais bonito que o outro. No fim do dia você executa com o cara, entrega uma organização mais eficiente, ele toca dali pra frente e você vira um palpiteiro, né? A gente gosta de se colocar dessa forma, mas um palpiteiro pra bem, um palpiteiro que se aprofundou nos problemas do negócio, que viveu ali as trincheiras junto com o empreendedor, que entende as dores dele, que entende muito da compatibilidade dele com o negócio, da compatibilidade dele com os investidores institucionais, entende dessa agenda de negociação e gestão junto a investidores institucionais e grandes, tá? E nesse sentido foi causalidade. E aí eu encontrei um amigo que estava pensando em profissionalizar esse negócio. Ele brinca dizendo que ele fundou o Urca Angels como sendo um hobby levado a sério. E esse cara é um cara que eu confio muito, e é o Robson Alvarenga, né? Então, o Alvarenga, na época, ele tinha essa ideia, né? Ele é um cara de mercado financeiro a vida inteira, um cara extremamente competente, que vendeu o sonho pra gente. A gente gostou muito da linha dele, primeiro de profissionalizar o negócio e segundo de conectar as pessoas, né? Então, era um negócio onde a gente tinha a chance de se conectar, era um negócio onde a gente tinha a chance de aprender um com o outro, e aí a gente colocava ali um determinado volume financeiro num determinado negócio que a gente queria observar com um pouco mais de cuidado, carinho, trazendo a nossa expertise, colocando a nossa expertise à disposição do empreendedor e ajudando também com o lado financeiro para ele chegar num próximo gate, né? Porque o grande objetivo do anjo é fazer você sair de um momento de pré-seed, seed, né? E te levar até um round A, né? Enfim, são fases de uma startup, tá? Esses nomes são fases, né? Existem tickets específicos e fases específicas de um negócio que é uma startup, assim como tem a definição do que é uma startup pra gente, né? A Urca, assim, então, de linhas gerais, investimento anjo surgiu dessa forma, PC. Por um lado, causalidade por conta da Eagle, por outro, também um movimento de um amigo tentando transformar, né, esse mercado que é tão incipiente de venture capital em algo um pouco mais profissional, né, para a profissionalização do negócio, que é o Urca, que hoje já, enfim, já está no seu quinto ou sexto ano já de existência e, enfim, a gente tem a nossa abordagem definida, a gente tem um grupo super sólido, tem pessoas ali com 50, 60 startups na física, a gente com muita experiência trabalhando com a gente para ajudar a construir boas teses e aplicar bem o capital e ajudar esses empreendedores a chegar na próxima fase, né, que é uma fase que a gente chama de investidor institucional, porque é um fundo mesmo, enfim, vai ter uma governança ali dentro, vai ter uma posição mais ativa do que uma posição de anjo e claro que vai querer um pedaço do negócio para poder te levar para um próximo patamar. Essa é a dinâmica. Cara, muito legal. Você tem um leque aí, um portfólio, né? Você tem a abertura no mercado de sua tua experiência, tem a tua empresa de mentoria ali, né? E tem um portfólio de investimento, que é muito legal. Com relação à mentoria,
você trabalha áreas específicas do tipo, cara, empresário da área de transporte, vai te procurar, isso você consegue endereçar ou, cara, eu tenho um foco aqui porque é onde eu consigo adicionar mais? Como que é isso? Existe um foco na temática, a gente é agnóstico a setor. Agora, claro, existem produtos que a gente está desenvolvendo para setores específicos, no meu caso, principalmente consumo e varejo, tá? As linhas que são agnósticas a setor, né, que são as desenvolvimento de competências, né, através de janelas de mentoria de 6 a 12 meses, elas principalmente estão em 3 pilares, PC. Num primeiro, que é o liderança, como eu falei. No segundo, que é o planejamento estratégico, mencionei brevemente aqui. E o terceiro, que é o comercial. Temas que a gente tem domínio e que, enfim, todos os setores podem sim participar dos programas, tá? A gente tem um foco principalmente em empresas de médio porte, tá? O ticket de entrada normalmente é faturamento de 5 milhões no ano, mas existem casos de pessoas que faturam um pouco menos, existem casos de pessoas que faturam muito mais, tá? Então tem casos aqui de pessoas que estão faturando 20 vezes mais, tá? E tem alguns outros clientes que faturam 30 vezes mais e que ainda vem valor nesse trabalho mais artesanal, mais um a um, individual e personalizado no desenvolvimento de competência, principalmente de líderes nesses 3 temas, tá? Existem temas específicos, né? Tem projeto no forno aí em relação à gestão de categorias, estratégia de pricing, marca própria, enfim, que são temas que versam aí um comercial de apoio para o varejo alimentar, tá? E aí é para apoiar o comercial do varejo alimentar, que é um comercial comprador e que precisa ali de apoio dessas áreas no sentido de ter uma cultura um pouco mais analítica, ter uma cultura voltada para estratégia de desenvolvimento de categoria, acerto de sortimento em nível regional, mapeamento de segmentação de consumo, CRM, precificação, lançamento de produto em canais não convencionais, desenvolvimento de canais não convencionais, conexão de canais digitais com físicos, experiência de consumo em loja. Tem muito tema aqui envolvido, né, dentro do universo comercial comprador do varejo, porque ele tem uma natureza compradora, mas ele é responsável por que a gente chama de sellout, que é a venda na ponta também. Então é um comercial complexo, porque você atua como um comprador da indústria, mas você também atua como uma pessoa que garante mobilização dos times de operação nas lojas. Para isso você tem que criar as estratégias das categorias, garantir que tanto do acerto do sortimento, né, do acerto da escolha dos produtos, a apresentação dos produtos, a precificação, tudo isso seja compatível e traga o mínimo de atrito possível para a jornada de consumo, que é a pessoa simplesmente quer ir para o supermercado para resolver o problema dela de comprar um produto que resolve uma dor que ela tem, uma necessidade pontual. Então, é um pouco desse universo, também está dentro de um produto aqui que a gente está desenvolvendo para mentoria. E tem outros programas, né? Hoje, o negócio A Brain mesmo, que é um negócio novo, uma tese nova que a gente está fundamentando, é um programa de aceleração, né? O aceleração, ele conecta tanto essa jornada de mentoria com a estruturação e a condução de um projeto de transformação de 12 meses. Então, é uma capacitação para destravar valor de um projeto que ajuda o empresário médio a organizar a casa dele. O foco não é growth de qualquer forma. O foco é crescimento, né, que é o growth, mas ajudando o cara a organizar a casa. Ou seja, trazendo ali um projeto que ajuda ele a definir processo, definir planejamento estratégico, definir frente de trabalho, ação, indicador, e que traz capacitação para ele, para o dono e para a liderança dele, principalmente de primeira linha, tá? Olhando gerência, diretoria, head de unidade, para fazer esses caras ajudarem as equipes a construírem com eles os planos que eles acreditam e destravar valor do negócio. Tá? Então, tanto a linha de mentoria, que são universos de capacitação menores, quanto o programa de aceleração está pautado em capacitação. No fim do dia, uma aceleradora é um capability builder, como a gente chama, né? É assim que a gente se coloca. A gente é desenvolvedor de competência, num formato de mentoria ou num formato um pouco mais robusto, que é o programa de aceleração, onde a gente olha num horizonte um pouco mais extenso e cria esse projeto a 4 mãos, não só com os donos, com os líderes, mas também com as equipes. Muito legal. E em termos de visão, onde é que você se enxerga ou enxerga esse negócio? Acho que 2 perguntas aqui, porque elas são correlacionadas. Onde você se enxerga ou enxerga esse negócio daqui a 5 anos e qual o impacto que você acha que a AI vai ter nesse mercado, né, nesses processos? Como é que a AI impacta essa questão, inclusive de preparação, de mentoria, etc., uma vez que as pessoas
agora tem acesso a uma base universal, né, a árvore da vida né, do Avatar, para fazer perguntas, né, sobre, muitas vezes que elas nem sabem interpretar o que perguntaram, mas como é que você enxerga isso em 5 anos? Sim. O que você acha que afeta? Como é que você enxerga teu negócio em 5 anos e como é que você acha que ele é afetado, positivo ou negativamente, pelas novas tecnologias, pelas AIs, né? Enfim. Essa é uma pergunta excelente, cara. Olha, a Brain, ela tem como fundamento, né? A nossa tese, ela está fundamentada em 2 principais princípios, tá? O primeiro princípio é o princípio do básico bem feito. Então, antes de pensar para daqui a 5 anos, a gente quer que o empresário se capacite para organizar a casa fazendo o básico bem feito, né? Tem algumas ferramentas de gestão que ajudam nisso, tem uma certa sensibilização para o lado humano, tá? Tem ferramenta para olhar comportamento humano, que é algo que tende a ser tratado num universo super subjetivo, e tem o básico bem feito transformando a estratégia que está na cabeça do empreendedor para o dia a dia de todo mundo, né? Tem um outro lado também de gestão da mudança, que a gente traz aqui do plano de comunicação, a condução, dos ritos de gestão, do dia a dia de cada uma das áreas, com a abordagem que faz mais sentido para a realidade e para o perfil de cada liderança, né? A gente não tem uma abordagem padrão para todas as áreas, nenhuma jornada de competência única para todo mundo. Está muito voltada para a dor do cara que está tocando uma determinada frente e para os desafios que ele tem naquela frente de trabalho, tá? Então a gente não vai dar, por exemplo, uma jornada de desenvolvimento de competências para um cara do back da tesouraria que precisa desenvolver lado analítico, porque não faz muito sentido. A gente vai dar o treinamento de Excel para esse cara. E para o cara que está ali na área comercial e precisa desenvolver essa competência de comunicação, apresentação e negociação para o time comercial, aí sim a gente entra com essa solução, tá? A Brain tem esse primeiro fundamento, né? O básico bem feito tem muito valor, né? E o segundo princípio, né, é a adaptabilidade. Então, muito mais interessante pra gente é estar antenado, tá atualizado em relação ao que as aceleradoras aqui dos Estados Unidos estão fazendo. Eu tô como mentor voluntário tanto da Y Combinator quanto da Techstars, né? Mais vinculado aqui ao branch de Atlanta, mas tô olhando aí também São Francisco e outras unidades. E assim, o que a gente quer é pegar essas melhores práticas das melhores aceleradoras do mundo e traduzir no básico bem feito para o empresário de médio porte do Brasil. Tá? Então, assim, a adaptabilidade ela tem mais valor do que a predição de futuro. E a gente aplica esse princípio no nosso negócio também, porque a gente não vende para o cliente aquilo que a gente não implementa em casa. Não tem essa possibilidade na Brain, né? Tanto eu quanto a Simone, quanto outras pessoas que são sócios envolvidos, né? Enfim, temos aqui como fundamento esses princípios, tá? Então, a Brain daqui a 5 anos, eu quero acreditar que seja uma empresa que vai continuar fazendo um negócio num formato diferente, uma abordagem muito voltada para o básico bem feito para adaptabilidade e, eventualmente, se tiver necessidade de a gente estruturar um terceiro pilar aí voltado para a inovação, acho que vai ser muito bem-vindo, porque eu acredito que o impacto do AI aqui pra gente, PC, tá mais voltado para ser um grande apoiador. Eu acredito que o AI vai ser um grande apoiador no sentido de dar carga de produtividade para muitas das coisas que a gente tá fazendo e que a gente precisa reaprender a fazer. Com o uso do AI, né? Como a gente não é desenvolvedor de prompt, como a gente ainda não é especialista nessa ferramenta, a gente está testando algumas coisas que estão acontecendo no universo Brasil e Estados Unidos, tá? Tem aqui comunidade com uso de AI, a gente está pilotando aqui uso de conteúdo junto com AI, enfim, para entender o que realmente a plataforma destrava de valor com o uso da inteligência artificial. Estamos aprendendo sobre o tema e a nossa ideia, sim, é eventualmente ter alguém aqui que vai pilotar essa frente com a gente, vai ajudar a gente a reaprender aquilo que a gente aprendeu em 20 anos usando a AI. É assim que eu acredito que o nosso contexto se conecta com essa iniciativa, essa ferramenta, esse movimento de inovação. E assim, eu vejo com muito bons olhos. Se é para substituir algumas coisas que eu faço, vai me tirar da zona de conforto para aprender coisa nova e vai me ajudar a ser mais produtivo, porque se eu tô aprendendo coisa nova, eu tô enchendo um pouquinho, aumentando minha caixinha de ferramenta para ajudar mais empresários. Então, daqui a 5 anos, acho que a gente tá assim. Com ou sem AI, eu acho que a gente tá mais maduro,
né? Acredito que a gente está aí com um modelo ainda mais sólido no sentido do básico bem feito e da adaptabilidade, né? E se vier com inteligência artificial, eu vou ficar muito contente porque tá me tirando da zona de conforto para bem. Então, diferente do que o Lehman fala, eu sou um dinossauro apavorado e tal, eu não tô apavorado não, eu tô bem animado, bem entusiasmado pro futuro, acho que a gente tem que olhar o lado positivo desse negócio. Muito legal, Renan. Olha, agora eu acho que pra gente ir fechando aqui, cara, eu conheço o Renan, um cara super, como eu diria, generoso, tá sempre compartilhando conhecimento, conteúdo, sem pedir nada em troca. Às vezes as pessoas fazem uma pergunta nos grupos que a gente participa aí, você dá uma resposta detalhada, etc., né, assim, sem ficar medindo, né, sem ficar se preocupando com estou liberando informação demais. Então, eu conhecendo esse lado teu, a pergunta que eu te faço para a gente encerrar é: que impacto você espera causar no mundo à tua volta com esse trabalho, com o conhecimento que você tem, etc., com a tua história? Cara, eu tenho alguns princípios aqui, né? Algumas coisas que são muito importantes para mim. Eu sou espírita e estoico ao mesmo tempo. Eu não sei se essas coisas se somam. Me identifico muito com o estoicismo. Acho que agora tá na moda, né? Eu li o Marcos Aurélio já umas 2 vezes e eu acho sensacional a forma dele pensar e inclusive a forma dele pensar a guerra, né? E toda a ideologia que existe por trás da libertação no caos, né, cara? E a gente vive o caos todo dia e tenta evitar o caos e eu gosto muito dessa linha, cara. Eu vejo muito o Gurgel falando isso, né, que é um professor muito respeitado de jiu-jitsu da Aliança. Arte marcial teve na minha vida durante muitos anos, eu não falo muito sobre isso, não quero passar de forma alguma imagem errada em relação a isso. Acho que tem muita gente fazendo esse tipo de trabalho e tem muita gente fazendo um trabalho legal. Então, tem um lado meu de deixar algum legado no sentido de disciplina, de compartilhar mesmo aquilo que você conhece e ser disciplinado não só para controlar os teus ímpetos, mas principalmente para construir algo que é muito maior do que um plano específico, individual, de uma necessidade pontual, materialista que você tem. Então, acredito que esse lado de justiça, sabedoria, temperança, enfim, me identifico muito com esse lado estoico, né, cara? Gosto bastante, né? No kardecismo a gente tem ali a fé, o perdão, o amor e a caridade, né, cara? Esses são os princípios do kardecismo. Eu fui formado como kardecista por influência da minha mãe também, quando eu tinha por volta dos 10 anos e, cara, acredito que o meu impacto está calcado nesses valores. Eu como humano e como limitado que sou, vou talvez conseguir entregar um pouquinho de cada um deles. Mas se eu entregar um pouquinho e esse pouquinho for o meu melhor, eu tô satisfeito. Então, eu não tenho um propósito definido numa frase muito bonita, né? Mas eu tenho alguns dogmas em relação ao que é dito, né? Então, eu gosto muito das frases do Emmanuel. Às vezes eu coloco nas minhas propostas comerciais, às vezes eu coloco aqui diante dos meus trabalhos numa linha oculta, num slide oculto que eu leio para mim mesmo antes de começar qualquer um deles. E eu vejo se eu tô seguindo esses preceitos, né? Se eu tô respeitando aquilo que eu realmente acredito. Porque nesse movimento de fazer muita coisa e fazer muita coisa ousada e ambiciosa, a gente às vezes se esquece daquilo que é importante pra gente e faz aquilo que a gente disse que a gente não quer fazer. E isso é horrível, cara, porque te cobra um preço enorme em vários sentidos, várias dimensões da vida. Então, acredito que é assim que eu vejo o meu impacto, né? Sendo cada vez mais fiel àquilo que é a minha essência, sem ser intolerante, mudando e me adaptando àquilo que está aparecendo e agradecendo a Deus por todos os desafios que Ele coloca, né? E entendendo que quanto mais próximo eu tiver desses princípios, mais eu tô apegado ao simples que faz a diferença, e não tanto às distrações materiais, à ambição voltada para o materialismo ou para o plano individualista, sabe? É um pouco dessa minha forma de pensar no impacto, no legado que eu quero deixar, cara. Fantástico, Renan. Cara, mais uma vez, obrigadíssimo mesmo pelo teu tempo. Eu sei que as agendas e o fuso horário, né, não é fácil, então muito obrigado por ceder esse tempo preciosíssimo para esse bate-papo aqui.
Espero que muita gente aproveite, né, muita coisa que foi falada. Eu acho que não precisa de frases bonitas e feitas mesmo, é a essência, é o que você falou, cara. Eu quero, o meu legado vai ser quero que as pessoas percebam meus valores, né? Se isso acontecer, por menor que seja, já cumpri a missão, né? Acho que esse é o passo. Parabéns, legal. E, cara, se você quiser falar mais alguma coisa, sei lá, terminar com alguma frase, mandar um recado, fica à vontade. Para mim aqui eu estou satisfeitíssimo. Acho que o bate-papo foi riquíssimo, muito bom. Você tem uma história incrível aí, passagem por diversos mercados e empresas diferentes, uma história de dedicação, esforço, disciplina, o que é muito legal. Mostra mais uma vez que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, né? É isso mesmo. Pô, PC, muito obrigado pela oportunidade, fico super feliz de ter esse espaço aqui contigo, espero que a gente tenha ajudado muita gente. Deixar aqui meu Instagram, @falarenar, pra galera mandar dúvida, ou pelo menos mandar uma mensagem, ou até um feedback, falar, cara, acabei usando aquilo que você falou, ou então, cara, queria te dar um feedback, não gostei daquilo que você disse, eu penso um pouco diferente, ou qualquer outra coisa desse tipo. Pô, fico super à vontade em receber esse tipo de retorno e, enfim, cara, inclusive se você pensar diferente, acho que tem muita vantagem nisso. E se você pensa parecido também, quer me seguir, enfim, quer de alguma forma interagir comigo, eu procuro interagir por ali. Interajo bastante também pelo LinkedIn, né? Renar Machado, se escreve Renard mesmo, a culpa é da minha mãe, né? Enfim, por ali fica fácil a gente ir se falando, a gente trocar um pouco e de alguma forma eu conseguir contribuir com o teu dia a dia. Esse que é meu objetivo, tá? Obrigado. Legal, vou colocar os teus IDs na edição do vídeo ali, né? Isso. Na descrição para o pessoal ter acesso. Fechado. Muito obrigado, PC. A gente se fala, cara. Um abraço. Valeu, Renan. Um abraço, cara. Valeu, brother. Agora eu vou pedir para esperar um minutinho que eu vou encerrar, dar o stop aqui e ver, porque ele leva um tempinho para salvar, né? Para fechar... Vai que vai. Para fechar